Hello everyone from a very cold and wet Estonia. Oi, todo mundo de uma Estônia muito fria e molhada. Yeah. So this is the final talk in the series on the Brahma Viharas. Essa é a última palestra nessa série sobre os Brahma Viharas. And today I'm talking about upekkha or equanimity. E hoje eu vou falar sobre upekkha ou equanimidade. So what is upekkha? What is equanimity? Então, o que é upekkha? O que é equanimidade? So let's try to answer this question by first reminding ourselves of the other three Brahma Viharas. Vamos tentar responder essa questão primeiro relembrando os outros 3 Brahma Viharas. So with metta, we're cultivating a strong wish that we and others may be well and happy. Com meta, nós estamos cultivando um desejo forte de que nós e outros seres fiquemos bem e felizes. And when we contemplate how people actually are, we see our wish is sometimes not being fulfilled. Quando nós contemplamos como as pessoas realmente estão, vemos que esse nosso desejo, por vezes, não está sendo realizado. We see suffering where we wish people to be happy and free from suffering. Nós vemos as pessoas sofrendo quando o nosso desejo é que elas sejam felizes e livres de sofrimento. The positive emotional attitude that can result is karuna or compassion. Então, a atitude emocional que resulta disso é karuna, ou compaixão. On the other hand, we may see that our heartfelt wish is being fulfilled. Por outro lado, nós podemos observar que o desejo do nosso coração está sendo realizado. We see people's happiness and their positive, skillful qualities. Vemos a felicidade e as qualidades boas e positivas em outras pessoas. The resulting joy we experience is mudita or appreciative joy. A alegria que resulta dessa experiência é mudita, ou alegria apreciativa. So this is how karuna, compassion, and mudita, appreciative joy, are linked to metta, loving kindness. Então, assim é que karuna e mudita estão conectadas à meta. With upekkha, or equanimity, on the other hand, we could say that metta, karuna, and mudita are all implicit in upekkha. Com o peca ou equanimidade, por outro lado, nós podemos dizer que meta, karuna e mudita estão implícitos nela. They are all fully there, integrally and equally as elements of upekkha. Eles estão todos em upekkha e são elementos integrais de upekkha de forma completa e igual. But in addition, an element of reflection on conditioned arising is integral to the cultivation of upekkha or equanimity. Além disso, um elemento de reflexão sobre o surgimento das coisas, independência de condições, é integral para o cultivo de upekkha. We need to reflect that things happen, change, and end in dependence on conditions. Nós temos que refletir que as coisas acontecem, mudam e terminam dependendo de condições. We need to work to understand the implications of conditioned arising for upekkha proper to arise. Nós precisamos trabalhar para entender as implicações desse surgimento condicionado para que a verdadeira upekkha surja. So insight is explicitly there
in the practice of cultivating equanimity. O insight fica explícito nessa prática do cultivo da equanimidade. So upekkha is characterized both by profound positivity and by a complete lack of reactivity. Então, a upekkha é caracterizada por dois elementos, uma positividade profunda e uma não reatividade automática. The positivity comes from the fact that metta, karuna, and mudita are all equally there in upekkha. A positividade vem do fato que metta, karuna e mudita estão em upekkha de forma integral. The complete Igual. lack of reactivity comes from seeing the fact that the pleasure or pain that we're aware of in ourselves and in others arises in dependence on conditions. A não reatividade vem quando vemos que o prazer e a dor de que estamos conscientes em nós mesmos e nos outros surge em dependência de condições. And we need to see and understand how the three root poisons of greed, hatred, and delusion present in all human beings drive our reactions to events. E nós podemos ver que os três venenos ou inclinações fundamentais da avidez, ódio e ilusão presentes em todos os seres humanos transformam reações em eventos. So, we can define upekkha, we can define equanimity as a complete lack of reactivity in the face of all the ups and downs in our experience, but which is completely permeated by an unwavering emotional positivity. Então, nós podemos definir o upekkha ou equanimidade como uma completa ausência de reatividade automática, quando nos deparamos com os altos e baixos da nossa experiência, mas essa reação ela é completamente permeada por uma positividade emocional inabalável. So the ups and downs of our life are the worldly winds that blow around us and others all the time. Os altos e baixos da nossa vida são os ventos mundanos que sopram e nos tiram do eixo o tempo todo. There's pleasure, then there's pain. Tem prazer e dor, There's gain, then there's loss. ganho e perda, There's praise, then there's blame. elogio e culpa, There's repute, then there's disrepute. tem reputação e infâmia. Yeah. So when we look around us in everyday life, we can see the worldly winds blowing people around. Quando olhamos ao nosso redor no dia a dia, nós podemos ver esses ventos mundanos soprando as pessoas para todos os lados. The worldly winds blow ceaselessly outside of our control. Os ventos mundanos sopram sem parar, fora do nosso controle. In this way, we can begin to infuse our view of ourselves, of others, and of the world around us with a Dharma perspective. Nós podemos, com essa observação, começar a permear a nossa visão de nós mesmos, dos outros e do mundo com uma perspectiva dhármica. We see events happening around us as part of an ever-changing process. Nós vemos que os eventos se desenrolando ao nosso redor
são parte de um processo que está em constante mudança. If we were really imbued with upekkha, our response to life would be heartfelt and completely free of reactivity. Se nós estivéssemos embebidos de fato em upekkha, nossas respostas à vida seriam sinceras e completamente livres de reatividade automática. We'd respond to situations from the heart, without reserve, but unswayed by the biases that usually make our reactions to events unpredictable. Nós responderíamos às situações com o coração, sem reserva, inabalados pelos nossos vieses, que normalmente tornam nossas reações aos eventos da vida tão imprevisíveis. So, if we encountered something dreadful, an atrocity or a bad accident, we would not recoil out of aversion, and because of this, our response would be much, much more effective. Então, por exemplo, se nós encontrássemos algo horrível, uma atrocidade ou um acidente grave, nós não recuaríamos por aversão, e por causa disso, nossa reação poderia ser muito, muito mais efetiva. Or, on the side of pleasure and happiness, we might be enjoying and rejoicing in the most wonderful company. Ou, no lado do prazer e da felicidade, nós poderíamos estar aproveitando e regozijando na mais deliciosa companhia. But when the time comes to part from that wonderful company, we would be able just to move on. We would not try to cling and hold on to the experience. Mas quando fosse a hora de partir, nós simplesmente conseguiríamos ir em frente, sem tentar nos agarrar àquela experiência. So that's an attempt to give meaning to upekkha, to equanimity. Então, essa Yeah. é uma tentativa de dar significado ao upekkha, ou equanimidade. What I'd like to do now is to read and reflect a little on how other people see equanimity. O que eu gostaria de fazer agora é ler e refletir em como outras pessoas falam sobre upekkha. So here's a few other views of upekkha, of equanimity. Então, aqui estão outras visões em equanimidade. So first of all, we have Sangharakshita, finding equanimity in the forest. Então, primeiro a gente vai ter o Sangharakshita, encontrando equanimidade na floresta. So Sangharakshita suggests that an element of equanimity can be found in nature. For example, in the experience of standing alone in a forest when the air is still and the trees stand silently around you. O Sangharakshita sugere que nós podemos encontrar um elemento de equanimidade na natureza. Por exemplo, na experiência de estarmos sozinhos, quietos na floresta, quando o ar está parado e as árvores estão paradas ao nosso redor. And Sangharakshita goes on. E ele continua. But upekkha goes far beyond even that kind of stillness. Mas o upekkha vai muito além até desse tipo de quietude. It has an intense, definite, even dynamic character of its own. Ela tem um caráter intenso, definitivo e até mesmo dinâmico em si. And that is only to describe upekkha in its mundane sense. E isso é só para descrever o upekkha nesse sentido mundano. The fully developed Brahma Vihara is peacefulness
of an indescribably subtle and intense kind. O Brahma Vihara completo é um tipo de paz de indescritível sutileza e intensidade. Infused as it is by insight, it is as though there is nothing but that peace. Penetrado por insight, é como se não houvesse nada lá além daquela paz. It is truly universal and utterly immovable. É verdadeiramente universal e completamente imutável. It is not just an absence of conflict, it has a magnitude and solidity all of its own. É não somente uma ausência de conflito, mas tem uma magnitude e solidez próprias. Since it partakes of the nature of reality itself, no kind of disturbance can affect it in any way. Como ela participa da natureza da realidade, nenhum tipo de perturbação pode afetá-la de nenhuma maneira. Okay, so that's Sangharakshita. Now I want to give a set of views that I call the view from above. Agora eu vou dar uma segunda visão de Upekkha que eu chamo de vista de cima. So one of my favorite films stars Orson Welles as the third man. Um dos meus filmes preferidos, O Terceiro Homem, tem como personagem o Orson Welles. I'm showing my age here when I say the third man is one of my favorite films. Vocês podem adivinhar a minha idade quando eu falo isso. Yeah. So in the film, Harry Lime is a villain, he's a bad man. He takes his friend to the top of a big wheel. No filme, o vilão Harry Lime leva o seu outrora amigo ao topo de uma roda gigante. As he looks down on the people from the top of the big wheel, he asks his friend a question. Quando ele leva o amigo e está lá no topo da roda gigante, ele pergunta a esse amigo: Look down there. Tell me, would you really feel any pity if one of those dots stopped moving forever? Olhe aquelas pessoas lá embaixo. Me diga, você realmente sentiria alguma pena se algum daqueles pontinhos parasse de se mover para sempre? So the cold indifference of Harry Lime to those he has killed is, of course, the opposite of what we are seeking with equanimity. Então, a indiferença fria do Harry Lime, a indiferença em relação àqueles que ele matou, é o oposto do que nós estamos procurando com a equanimidade. A friend of mine and Manjupriya is called Manjushura. Eu e Manjupriya temos um amigo chamado Manjusura. Yeah, he's another member of the Triratna Buddhist order. Ele é outro membro da Triratna. And he gives us a very different take on the value of the perspective from above and its relationship to equanimity. E ele nos dá uma visão diferente sobre o valor de ter perspectiva e a sua relação com a equanimidade. He says when we are stressed, we can lose perspective. Ele diz, quando estamos estressados, nós podemos perder a perspectiva. In English, we talk about making a mountain out of a molehill. Nós falamos sobre fazer uma tempestade em copo d'água. We lose awareness of other people and of the world. Nós perdemos a nossa consciência das outras pessoas e do mundo. And when that happens, we need to restore our perspective. Quando isso acontece, nós precisamos restaurar o nosso senso de perspectiva. So Manjushra refers to a passage in Plato's Phaedrus that describes how the perfect soul soars upwards and brings order
to the whole world. Então, o Manjusura faz referência a um trecho do Fedro de Platão, que descreve como a alma perfeita se eleva e traz ordem para o mundo todo. To restore perspective, we can imaginatively rise above our experience and look down from above to see ourselves within a much wider frame and to find order in the world. Para restaurar perspectiva, podemos, na imaginação, nos erguer acima da nossa experiência e olhar para ela do alto, para nos vermos em meio a uma tela muito maior e encontrarmos ordem no mundo. Manjushra goes on to tell us how in his notebooks the Roman Emperor Marcus Aurelius suggested imagining oneself looking down on the world from a high vantage point. O Manjusura também nos diz como o imperador romano Marco Aurélio, em seus manuscritos, sugeriu que nos imaginássemos olhando o mundo de cima, de uma grande distância. So Marcus Aurelius wrote this. E o Marco Aurélio escreveu: If you want to talk about people, you need to look down on the earth from above. That's the first passage beginning. Se você quer falar sobre outras pessoas, você precisa olhar para a terra do alto, escreveu o Marco Aurélio. By doing this, you will see animal herds, armies, farms, weddings, divorces, births, deaths, noisy courtrooms, desert places, all the foreign peoples, holidays, days of mourning, market days, all mixed together, a harmony of opposites. Então, olhando para a terra dessa forma, do alto, você verá rebanhos, exércitos, fazendas, casamentos, divórcios, nascimentos, mortes, tribunais barulhentos, lugares desertos, todas as pessoas de todas as nacionalidades, férias, dias de luto, dias de mercado, todos misturados em uma harmonia de opostos. In this way, Manjushra writes, the visualization can generate awareness of the many things happening in the world. So that go on, Anna. No, you go. So that the things that obsess us are seen for what they are, just tiny aspects of a larger world. Dessa forma, escreveu o Manjusura, fazendo esse exercício de visualização, isso pode gerar em nós uma consciência das muitas coisas acontecendo no mundo, fazendo com que as coisas com que nós somos obcecados sejam vistas como elas realmente são, pequenos aspectos de um mundo muito maior. This is not to say that they are meaningless, rather that they occur within a much wider context. Isso não quer dizer que elas não têm importância, mas apenas que elas ocorrem num contexto muito maior. This broader view can help us release the bonds of self-concern. Essa visão ampla pode nos ajudar a soltar as amarras da nossa preocupação egoística com nós mesmos. And Marcus Aurelius adds in another deeper perspective of time. O Marco Aurélio também escreveu num trecho com uma perspectiva mais profunda sobre o tempo. To see them from above, the thousands of animal herds, the rituals, the voyages on calm and stormy seas, the different ways we come into the world, share it with one another, and leave it. Vê-los de cima,
os milhares de rebanhos de animais, os rituais, as viagens em mares calmos e agitados, as maneiras diferentes em que viemos ao mundo, dividimos ele com outros e o deixamos. So Marcus Aurelius is reminding us that everyone, everywhere, has similar experiences of life and death, taking the urgency out of our responses and opening a space for equanimity to arise. Então, esse segundo trecho do Marco Aurélio nos relembra de que todos nós, temos experiências similares de nascimento e morte, o que tira a urgência das nossas respostas e abre espaço para o surgir da equanimidade. So the third view I'd like to turn to is the view from space. Então, a terceira maneira que eu gostaria de falar sobre equanimidade é a vista do espaço. This next little bit is not in the transcript, Anna. I'm just going to add that one of my heroes yesterday went into space for the first time. In reality, went into space for the first time yesterday. Who? James T. Kirk, Captain James T. Kirk of Star Trek, actually went into space yesterday for the first time. Ele está dizendo que dos heróis dele, o James Cook, ontem foi pela primeira vez ao espaço de verdade. Yeah. So I'm telling you that I'm a huge fan of Star Trek. All my life I have followed Star Trek. And Captain James T. Kirk was the first captain of the Starship Enterprise. Ele está dizendo que ele é grande fã de Star Trek e que o capitão James Cook foi o primeiro a ir na Enterprise Spaceship. Eu não sei como traduzir Enterprise porque eu não sou fã de Star Trek. I don't know how to translate Enterprise because I'm not a fan of Star Trek. That's his name. But the actor who plays James T. Kirk is called William Shatner. And yesterday, at the age of 90 years, he flew into space. Então, o ator que faz o capitão James Cook, ontem, aos 90 anos, voou pela primeira vez para o espaço. And when he came back, he cried. Quando ele voltou, ele chorou. He basically said, you experience life and death. E basicamente ele disse que a sua experiência é de vida e morte no espaço. So forgive me my particular taste in television, but for me yesterday that was a moving event. Desculpem pelo meu gosto em televisão, mas para mim esse foi evento que me marcou. But perhaps the ultimate view from above, of course, is from space. Mas é claro que o olhar derradeiro de cima é a visão a partir do espaço. So when the United States astronauts first saw the Earth from afar in the Apollo 8 moon mission in 1968, they described a cognitive shift in awareness after seeing our planet hanging in the void. Quando astronautas americanos viram a Terra de longe na missão à Lua Apollo 8 em 1968, eles descreveram uma mudança cognitiva de consciência ao verem o nosso planeta pendurado no vazio. This state of mental clarity is called the overview effect. Esse estado de clareza mental é chamado o efeito da visão panorâmica. Journalist Julia Calderoni explains that this occurs when you are flung so far away from planet Earth that you become totally overwhelmed and awed by the fragility and unity of life on our blue globe.
A jornalista Júlia Calderoni explica que isso acontece quando nós somos arremessados tão longe da Terra que nos tornamos completamente arrebatados e maravilhados pela fragilidade e integralidade da vida em nosso planeta azul. She writes, "It's the uncanny sense of understanding the big picture and of feeling connected yet bigger than the intricate processes bubbling on Earth." Ela escreve: é aquela sensação misteriosa de se entender o panorama todo e se sentir conectado, e essa sensação ser ainda maior do que todos os processos intrincados acontecendo na Terra. One of the astronauts on the Apollo moon mission put it like this: Dos astronautas da missão Apollo disse o seguinte: "When we originally went to the moon, our total focus was on the moon. Quando nós originalmente fomos para a Lua, nosso foco total estava na Lua. We weren't thinking about looking back at the Earth. Nós não estávamos pensando em olhar para trás, para a Terra. But now that we've looked back at the Earth, that may well have been the most important reason we went." Mas agora que nós olhamos para trás, para a Terra, essa pode muito bem ser a razão pela qual fomos para a Lua. Yeah. So that's the view from space. Então essa é a visão do espaço. So I want to finish this talk on equanimity by giving a perspective from the American black writer James Baldwin. Então eu quero finalizar essa palestra dando a visão de equanimidade do James Baldwin, um autor americano. So there's an American journalist and writer called Daisy Hernandez. Então tem uma jornalista e autora chamada Daisy Hernandes. And she wrote an article about managing the powerful feelings that can arise when facing racial hatred. E ela escreve sobre como gerenciamos os sentimentos poderosos que podem surgir quando lidamos com ódio racial. On one occasion, when meditating, she remembered a passage written by James Baldwin. Em uma ocasião, enquanto ela meditava, ela se lembrou de um trecho escrito pelo James Baldwin. So, in an essay called Notes of a Native Son, Baldwin wrote this: Numa dissertação chamada Anotações de um Filho Nativo, o James Baldwin escreveu. So he's writing about the experience of racial hatred. É sobre a experiência de ódio racial. It began to seem that one would have to hold in the mind forever two ideas which seemed to be in opposition. Começou a parecer que as pessoas teriam sempre que ter em mente duas ideias que parecem contraditórias. The first idea was acceptance. The acceptance, totally without rancor, of life as it is and men as they are. A primeira ideia é a aceitação sem nenhum rancor da vida como ela é e os homens como eles são. In the light of this idea, it goes without saying that injustice is a commonplace event. Em vista dessa ideia, não é preciso dizer que a injustiça é uma coisa corriqueira. But this did not mean that one could be complacent, for the second idea was of equal power. Mas isso não significava que as pessoas poderiam ser complacentes, porque a segunda ideia era tão poderosa quanto a primeira. That one must never, in one's own life, accept these injustices as commonplace, but must fight them with all one's strength.
As pessoas não devem nunca em suas vidas aceitar as injustiças como corriqueiras, mas sim devem lutar contra elas com toda a força. This fight begins, however, in the heart, and it now had been laid to my charge to keep my own heart free of hatred and despair. Essa luta, no entanto, começa no coração, e agora a responsabilidade havia sido colocada sobre mim, para que eu mantenha meu próprio coração livre de ódio e desespero. I'm just going to repeat that last sentence. Eu vou repetir a última frase. This fight begins, however, in the heart, and it now had been laid to my charge to keep my own heart free of hatred and despair. Essa luta começa no coração, e agora a responsabilidade havia sido colocada sobre mim, para que eu mantenha meu próprio coração livre de ódio e desespero. So here is Daisy Hernandez's response to those words by James Baldwin. Então, agora eu vou dizer como que a Daisy Hernandes respondeu a esse trecho do James Baldwin. I had read Baldwin's essay many times and had taught it to my students, but for the first time I saw that it is a teaching on equanimity. Ela disse: Eu havia lido essa dissertação do Baldwin muitas vezes e havia a ensinado aos meus estudantes, mas pela primeira vez eu realizei que era um ensinamento sobre equanimidade. Acceptance means seeing a situation as it is. A aceitação é ver a situação como ela é. The winds that had been pushing me around were not just the horrors, but my unspoken insistence that the horrors should not exist and that I should get to be a Buddhist during the good times, not during these times. Os ventos que estavam me jogando para todos os lados não eram apenas os horrores em si, mas a minha insistência velada na ideia de que os horrores não deveriam existir e que eu deveria poder ser uma budista em tempos bons e não nos tempos atuais. I heard in James Baldwin's words the emphasis on holding two opposing ideas. Eu discerni nas palavras do Baldwin a ênfase em ser capaz de manter em si duas ideias opostas. Accepting the existence of injustice and fighting to vanquish it. Aceitar a existência da injustiça e lutar para derrotá-la. But I heard too the clarion call that equanimity is my charge, my responsibility. Mas eu também entendi, como num tocar da trombeta, que a equanimidade é a minha sentença, a minha responsabilidade. That it means keeping my own heart steady, free and open. Isso significa manter o meu próprio coração estável, livre e aberto. And she finished with these words. Ela disse: It's hard to describe how soft my chest cavity felt when I acknowledged all this. É difícil descrever o quanto a cavidade do meu peito ficou suave quando eu entendi tudo isso. Maybe it was my imagination, but I sensed in my body a kind of anchoring, a settling in, a sense of, I see this, even this, and I felt strong too. Talvez tenha sido a minha imaginação, mas eu senti meu corpo ancorando, se estabelecendo,
e uma sensação de eu vejo isso, eu concordo com isso e eu sinto isso com muita força também. It's odd to say that I felt both soft and strong at the same time, but I did. É estranho dizer que eu me senti suave e forte ao mesmo tempo, mas eu senti. I also felt renewed. E eu também me senti renovada. So I think that's a very concise description of the experience of equanimity. Então, eu acho que essa é uma explicação com insight sobre o que é a experiência da equanimidade. To feel both soft and strong at the same time. Você se sente ao mesmo tempo suave e forte. And to feel renewed. Você se sente renovado. So I'll finish there. Então, eu vou finalizar a palestra aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Então, I'm just absorbing, especially the last part, but the whole talk. Estou absorvendo aqui, especialmente essa última parte, mas a apresentação toda. And especially just appreciating the scope of your presentation and the way you've taken it from the meditation of equanimity into such a broad practice and a broad way of being in the world, which is very, very moving. Então, estou apreciando como você pegou a maneira como a meditação de Upeksha e equanimidade está conduzida e trazendo depois a visão muito mais ampla das implicações do Upeksha numa escala bem mais larga. So I'm imagining you want some questions. Yeah, we've got a little bit of time. Yeah. Ok. Então, Ana, eu vou traduzir a pergunta. Se você puder traduzir a resposta, seria bom. Então, o Marcos já tem a mão no ar. Marcos, bom dia. Bom dia, Manjupriya, Vadika, a todos. A minha pergunta é, eu tinha uma falsa impressão de que o caminho da paz e da libertação do sofrimento nos tornava pessoas menos sensíveis, menos importantes, sem nos importar com as coisas dessa dimensão, como se fôssemos nos conectando com outra dimensão. Mas no final da palestra ficou muito claro que a questão do soft e strong, a questão de que você pode atingir a paz e a elevação sem deixar de sentir, sem deixar de lutar, de buscar as coisas que você acredita. Então, era uma coisa que eu queria perguntar nesse sentido. Quer dizer, atingir a paz e a libertação do sofrimento não significa deixar de se importar pela vida mundana. So, obrigado, Marcus. Thank you, Marcus. Marcus is saying that before the class, he had before the talk, he had a false idea of the path towards enlightenment and peace as becoming less sensitive and just to the cries of the world and becoming more at peace. But at the end of the talk, your evocation of two contrary qualities of soft and strong brought to him the possibility of achieving peace without leaving behind the mundane, the fight for some sort of just world. Yeah. So yes. Yeah. I think the practice of equanimity is absolutely vital
if we are to engage in any way with trying to change the world for the better. Eu acho que a prática de equanimidade é vital se a gente quer se engajar em qualquer coisa para mudar o mundo. Yeah. And when I was reading Daisy Hernandez's words about being both soft and strong, I was reminded of an event in the Buddha's life. Quando eu estava lendo as palavras da Daisy Hernandez sobre equanimidade, eu me lembrei de um evento na vida do Buda, sobre ser suave e forte. So just before he died, the Buddha heard the news that his two closest disciples, Shariputra and Moggallana, had both died. Então, logo antes dele morrer, o Buda recebeu a notícia que dois discípulos muito próximos dele, desses nomes que o Vadaka falou, haviam morrido. Yeah. Okay. So he'd heard this news that they both died, and he was addressing a very large gathering of monks. Então ele ouviu essa notícia e nesse momento ele estava falando para uma plateia muito grande. And these were his opening words. E essas foram as palavras com que ele abriu essa conversa. Monks, the assembly seems empty tonight. Monges, essa assembleia parece estar vazia essa noite. The Buddha missed Shariputra and Moggallana. O Buda estava com saudade dos dois discípulos. I'm sorry, I can't repeat those names. Oh, that's okay. He missed his two disciples. Ele sentiu falta dos dois discípulos. He was grieving for his two friends, his two disciples. Ele estava de luto pelos dois amigos dele, por esses dois discípulos. And he was telling everyone that he was grieving for them. E ele estava dizendo para todo mundo que ele estava de luto por eles. So that's the soft side of the Buddha. Então essa é a parte suave do Buda. But the strong side comes through because then he goes on to give a teaching to all the monks gathered there. Mas a parte forte vem quando ele, mesmo com esse luto, continua para entregar esse ensinamento a todos os monges que estavam lá. So he was soft and grieving. Então ele foi suave e estava de luto, but he did not lose sight of what needed to be done. mas ele não perdeu a visão do que precisava ser feito. And that's what we need to carry within ourselves if we are actively involved in trying to change the world for the better. E é isso que a gente precisa carregar com a gente, se a gente estiver envolvido ativamente nessa questão de mudar o mundo. Excelente. Great. Alguma outra pergunta para Vadaka? There's a question in the chat from Sonia. Okay. Oh, right. Great. So I'll just translate that. Obrigado, Ana. E Sonia, eu vou só traduzir agora. So there's a question in the chat from Sonia. Equanimidade. Is it not possible that it can impede us from our humanitarian causes? So this is in the same area. So Sonia is wondering about like injustice and prejudice, and she's just, I mean, she just wants to hear more clarity about equanimity as a possible impediment to being a socially aware and active person in the world with so many injustices that we face. Okay. Well, I think the teaching of equanimity is not telling us
that passion is a problem. Eu acho que o ensinamento de equanimidade não está nos dizendo que ser apaixonado por uma causa é um problema. We can be passionate about responding to an injustice. A gente pode ser apaixonado por responder a uma injustiça. But equanimity is telling us that we will make things worse if that passion is involved with hatred and anger. Mas a equanimidade nos diz que a gente não pode, ao mesmo tempo, estar apaixonado e ter ódio, se essa paixão estiver envolvida em algum tipo de ódio. We can still act decisively, but we must not act quickly with anger and hatred, because that will not help us and it will not help others. A gente pode responder de uma maneira decisiva, mas a gente não pode fazer isso com ódio e raiva, porque isso não vai ajudar ninguém. But please do not think that equanimity means we should not be passionate about changing the world. Então, por favor, não pense que equanimidade significa que a gente não deve ter uma paixão por melhorar o mundo. That's why I became a Buddhist, because I'm passionate about changing the world. Essa é a razão pela qual eu virei budista, porque eu sou apaixonado pela ideia de mudar o mundo. And maybe it was a realization that it might take a little bit longer than I would have liked. E também eu tive a realização de que vai levar um pouco mais de tempo do que eu gostaria. Yeah. Maybe there's a little bit of wisdom comes in. Talvez um pouco de sabedoria tenha que entrar aí na mistura. The other thing I would say is, of course we will make mistakes. A única coisa que eu vou dizer é que é claro que a gente vai errar. But an element of equanimity allows us to stand back and see the mistakes that we make. Mas esse elemento da equanimidade permite que a gente consiga observar os nossos erros. Yeah. So I hope that helps. Eu espero que isso ajude. Oh, fantastic. So I think we're coming to the end. Tem uma outra pergunta só para ver, porque eu acho que estamos chegando no final dessa série agora. Eu acredito que não tem. I think that's it. So one thing that I've noticed in these talks is a kind of a recurring theme, which I don't know if other people have seen, but it's almost as if the Brahma Viharas help us to try and understand before being understood. That they help us to open our hearts to the mystery, yeah, and to love before trying to impose something that's ours, that's anxious or angry or something like that. And that's been in all your talks. Então, tema que eu percebo em todas essas apresentações é tema dos Brahma Viharas apoiando o nosso coração a aprender a entender ou compreender antes de tentar ser entendido ou compreendido, para abrir ao mistério da vida e o fato de que talvez, como o Vadaka falou, eu não sei, talvez eu estou fazendo uma bagunça, né, com a minha posição. So I find that very inspiring and a challenge. Eu acho essa muito inspiradora e desafio, né? And there are many other things that I could say about like the series. E tem muitas outras coisas que eu posso falar sobre a série. And it seems to have been almost like a journey. Parece que estamos terminando uma jornada, yeah. And so I think even more than the other series, because we've been meditating at 7 o'clock with the Brahma Viharas, I've found this
particular series very alive and pertinent. E eu acho que essa série, mais do que os outros, para mim, foi mais viva, porque estamos acompanhando os temas nas meditações e vivendo o tema muito mais no coração. But even so, everything you said will be a reference for many years in the future, for me and for all of us here. Então, ao mesmo tempo, aquilo que você trouxe vai ser uma referência para mim e para todos nós aqui por muitos mais tempo no futuro. Yeah. Can So, I say something to yes, finish? yeah. So I want to say particular thank you to Anna for all the work that she's put in on the translations during this series, because what I write and what I say is not always easy to translate, I know. So thank you very, very much, Anna. Really appreciate the work that you've put in. Então, em primeiro lugar, eu Thank gostaria... em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, Ana, porque eu sei que aquilo que eu escrevo antes, né, e manda para ela, não é fácil traduzir. E ela fez um trabalho maravilhoso. Então, obrigado, Ana. Yeah. Oh, it's been a pleasure to translate those for you, Vadika, because they are so beautiful. And yeah, thank you so much. Thank you so much for allowing me to do that. Eu tô só dizendo para ele que é muito bom ter traduzido essas coisas para ele. E eu acho legal dizer para vocês também que vai estar disponível em texto. A Sônia está me ajudando, obrigada, Sônia, a revisar os textos e quando eu leio, eu absorvo muito melhor. Então, eu espero que vocês gostem dos textos. So Anna's just explaining about the texts. And just to know, Anna, as well, we'll be sending you a wee present from all of us, which will be arriving. I don't know when yet. So, Oh, wow. because you really have been amazing. So that will be arriving in Rio. I don't know when, but Super Alex is going to be looking after that. Então, daí, algum presente vai chegar daqui a pouco para você, porque foi maravilhoso, foi muito, muito legal a seu apoio. And then, so Anna, obrigado. Yeah. Okay. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you very much. Bye-bye. Obrigada. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Tchau, Maju. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Bye. Obrigada, Ana.